Fui num clínico geral, tinha muita insônia e já de primeira ele me receitou uma medicação que se chamava Zolpidem e quando eu vi esse capítulo poderia ter tido um triste fim unicamente pelo uso indevido do Zolpidem. Em alguns momentos da vida, é comum a gente ter dificuldade para dormir. Problema na família, no trabalho, no relacionamento, estresse, idade. Acredito que eu sei do que eu estou falando. De uns anos para cá, eu sempre ganho do alarme na hora de despertar. Mas para muita gente, o problema é não conseguir pegar no sono. Um estudo feito por cientistas brasileiros e publicado em 2022 mostrou que mais da metade da população tem problema para dormir. Pois é, para muita gente, falta um botão de desligar. A indústria farmacêutica não dormiu no ponto e tratou de inventar esse botão. E ele está sendo cada vez mais apertado ou engolido pelos brasileiros e de maneira pouco saudável. Estão na moda no Brasil as chamadas drogas Z, que são remédios indicados para insônia. Abusar deles pode levar à dependência e a sérios problemas de saúde. Um dos mais populares e perigosos, se usado com exagero, é o Zolpidem. Segundo a Anvisa, que é a agência responsável por regulamentar o mercado de medicamentos no Brasil, as vendas de Zolpidem subiram quase 70% entre 2018 e 2022. Já é o segundo medicamento controlado mais vendido no Brasil, só perde para o Rivotril. A repórter Thalita Vespa, aqui do UOL, passou a investigar essa história e apurou que tem acontecido uma série de episódios graves com usuários, como convulsões, alucinações, perda de consciência. Aconteceu até mesmo com gente da família dela. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Bem-vinda ao podcast UOL Prime, Thalita. Obrigada, Toledo. É um prazer estar aqui. Eu vou começar fazendo a pergunta que é óbvia para começar a falar sobre esse assunto, que é para que serve o Zolpidem? Quem são as pessoas que recebem receita de Zolpidem, né? Em quais situações ele deve ser usado? Qual é o nome comercial dele, né? Mas eu queria que você colocasse isso também em primeira pessoa, porque eu soube que você já usou Zolpidem. Então, usando você mesma como exemplo, por que você usou o Zolpidem? Como foi? Quando foi? Quanto foi? O Zolpidem é uma loucura, né? É um remédio, assim, que dá uma brisa muito boa antes de te apagar num sono profundo. Ah, ela tem um período pré-sono que é bacana. E aí que mora o perigo. Eu tomei o Zolpidem porque a minha mãe começou a usar Zolpidem durante a pandemia. Ela não conseguia dormir. E aí, o urologista do meu pai passou o Zolpidem para ela. Desculpa, mas vou ter que interromper você. O urologista cuida de outra parte do corpo, né? E esse é um dos maiores problemas com o Zolpidem. Porque essa epidemia está acontecendo porque os médicos que não cuidam de sono estão prescrevendo Zolpidem alucinadamente. E aí, minha mãe sempre acompanhava o meu pai nas idas ao urologista e eles conversaram sobre isso, né? Ela disse que não estava dormindo. E meu pai também estava com dificuldade para dormir. E ele rapidamente receitou o Zolpidem. Para os dois? Para quem quisesse, já estava ali. Quem mais estava na sala estava levando o Zolpidem ali. Uma vez eu fui nesse urologista. E aí, minha mãe falou para mim, pede para ele a receita do Zolpidem. Eu falei, doutor, será que você pode passar a receita para minha mãe? Ele me deu 3 lá já. Então, minha mãe começou a tomar o Zolpidem. Ela falou, nossa, eu tô tomando um remédio pra dormir que é ótimo, eu deito e durmo a noite toda. E na pandemia, todo mundo meio ansioso, né? Eu também não dormia direito já. Aí eu falei, mãe, vou experimentar um remédio seu. Então eu me automediquei com o medicamento da minha mãe. Tomei o Zolpidem, não li a bula de como eu deveria ter tomado. Tomei ele na cozinha, fui pro meu quarto. E eu tinha o costume de jogar Mario Kart antes de dormir no celular. E eu comecei a jogar o Mario Kart. E aí, eu comecei a sentir uma brisa muito doida. As cores eram muito mais vívidas, as coisas ficaram meio 3D, sabe? Você fica muito solto.
Aí eu comecei a mandar mensagem pras pessoas. Nossa, tô loucona aqui. Pô, tomei um remédio, chama Zolpidem. O remédio é uma loucura. Depois desse período, eu dormi muito bem até o dia seguinte. E sempre que eu ia na casa da minha mãe, eu tomava o Zolpidem pra dormir. A recomendação é que você tome o Zolpidem por no máximo 3 semanas. Na cama, a última coisa que você vai fazer é pôr o Zolpidem na boca e fechar o olho. Jogar Mario Kart não é recomendado. Mas as pessoas fazem isso. Porque tem o efeito e elas querem sentir essa sensação. Exatamente. E eu fui nessa por alguns meses, assim, mas não era sempre. Era só quando eu tava na casa da minha mãe. Até que um dia, eu alucinei. E eu comecei a ver vultos entrando pelo meu quarto. E foi um pânico. Era o Mario Kart? Eu tava jogando Mario Kart. Mas não era o Mario Kart não que era o Mario entrando. Kart, não. Eram vultos pretos, vários. E eu fiquei tão apavorada que eu, na época, com 26 anos, fui chamar minha mãe pra dormir comigo, porque eu não conseguia dormir. Desesperada, de Zolpidem. E a sua mãe nunca teve nenhum episódio parecido? Não, porque ela já tomava e dormia. Porque qual que é o perigo do Zolpidem? É esse meio tempo entre o momento em que você toma e o momento em que você apaga. Porque ele funciona como um liga e desliga mesmo no seu cérebro. É aquele botão. É aquele botão. Então, desligar. se você aperta o botão e ele desliga e você não fecha o seu olho, o seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. É como se você estivesse sonhando acordado. Exatamente. E aí, eu fui pesquisar no Twitter, principalmente. Comecei a ver vários relatos de pessoas enaltecendo o Zolpidem e falando que tomava o Zolpidem pra ficar doidão. O Zolpidem é o nome comercial? Você pede na farmácia Zolpidem ou tem outros nomes? Nos Estados Unidos é Ambien, né? O mais famoso aqui era o Stilnox. Mas hoje em dia, eles não têm mais a patente. Então hoje, o Stilnox não é mais conhecido como Zolpidem do que como Stilnox mesmo. Que virou genérico. Virou genérico. Então e as pessoas no Twitter chamam de Zolp, inclusive apelidaram o Zolpidem. São íntimos do Zolpidem. Agora, qual que é a dosagem? Ele está disponível em 3 dosagens, de 5mg, 10mg e 12,5. As de 5 e 10 são tarja vermelha, então você consegue com uma receita simples, carbonada. E a de 12,5 é tarja preta. Só que o que mais vicia são esses remédios de menor concentração. Porque muitos são sublinguais. Você põe embaixo da língua. E aí, esse é o problema, ele absorve muito mais rápido. O Zolpidem é um medicamento que tem uma meia-vida curta. O que é isso? Ele é absorvido muito rápido pelo seu organismo e com o tempo de uso, você vai precisar tomar mais vezes, em doses maiores, para ter o mesmo efeito do começo. Clássico de drogas que viciam, né? Que criam dependência. Por isso que na bula fala que é no máximo até 3 semanas. Só que ninguém cumpre. É aquela famosa recomendação que os advogados mandam colocar na bula, né? Para evitar processos, mas que, obviamente, não tem comunicação ao público dessa informação. Né? Exatamente. E os médicos também parecem que não se importam com essa recomendação. O urologista nunca falou só por 3 semanas? Nunca. Thalita, saindo do seu universo pessoal, dessa sua experiência e passando para a reportagem, né? Quer dizer, aí nós já entendemos as razões fortes que você teve para investigar esse assunto. Aprofunda um pouquinho para a gente. Quão dramáticas são essas histórias, essas experiências? O que você apurou de verdade sobre esse negócio? Uma das pessoas que eu entrevistei para essa reportagem foi a Lianara, que é uma mulher de 30 anos, advogada, tem uma carreira sólida, que nunca teve problema com vício anteriormente, nunca usou droga, não tinha problema com álcool, bebia álcool socialmente. Começou a usar o Zolpidem para dormir e usou por muito mais do que 3 semanas. E em vez de ela tomar um comprimido e dormir, ela começou depois de um tempo a tomar 2, 3, 4. Com a brisa que ela percebeu que dava, ela começou a tomar o Zolpidem para encontrar os amigos. Então ela bebia álcool com o Zolpidem. Essa que vocês vão ouvir agora é a advogada Lianara Albring.
A partir do momento que eu comecei a combinar ela com álcool e tomar em excesso, tomar recreativamente, usar para sair, e às vezes ia para festa, para uma reunião, até mesmo trabalhar com ela, as coisas se complicaram. E aí, não era só engraçadinho, né? Não era só uma brisa. Ela passou por situações muito graves. Ela tentou cortar o pescoço dela com cacos de vidro. Em que circunstância isso aconteceu? Loucaça de Zolpidem. Ela não se lembra o porquê que ela fez isso. Ela não tinha tendência suicida, não tinha depressão. E quanto que ela já estava tomando? Com que dosagem? Nessa época, ela tomava 20 comprimidos por dia, mais ou menos. O equivalente a 100 miligramas de Zolpidem. E o médico dela também não deu essa advertência de 3 semanas no máximo? Não, quem prescreveu o Zolpidem para ela inicialmente foi um clínico geral. Não é um médico especializado em sono. E ela tomava o Zolpidem para dormir, foi aumentando dose, escalonando dose. Por conta própria? Por conta própria. Aí ela mudava de médico para conseguir receita. Ah, porque o primeiro falou, não, você tá exagerando, Leonara, vamos parar, tal. Daí ela trocava de médico. Trocava de médico. E assim ela foi fazendo por muito tempo. Chegou a pedir para amigos médicos receita. Ela conseguia receita de várias formas, porque ela não conseguia ficar sem o Zolpidem. Por exemplo, eu chegava a tomar 90 miligramas, 100 miligramas ou um pouco mais, e às vezes com bebida alcoólica. E eu percebi que eu estava muito, muito viciada nessa medicação. E daí, quando ela tentou o suicídio, que ela nem se lembra que tentou, ou porque tentou com um caco de vidro, o que aconteceu? A esposa dela falou para ela que ela ia ter que ser internada. Deu um ultimato nela, a família dela também se aproximou e disse Intervenção familiar. Intervenção familiar. E aí ela se comprometeu, ela ficou já ficou 1 ano e meio nessa de Zolpidem todos os dias. Ela se comprometeu a tentar um tratamento sem precisar internar. E aí ela procurou uma psiquiatra, que é a psiquiatra que a acompanha hoje. Essa psiquiatra começou a acompanhá-la no desmame do Zolpidem, que também não é uma coisa simples que você pode fazer sem acompanhamento médico quando você está viciado. Minha psiquiatra deixou claro muitas vezes que eu poderia ter uma parada cardiorrespiratória enquanto estava dormindo devido ao uso excessivo dessa medicação. E olha que loucura, né? A psiquiatra prescreveu o Rivotril para ela substituir o Zolpidem. Uau. O Rivotril é um benzodiazepínico, o medicamento de alto potencial de vício, que o Zolpidem chegou para substituir. Exatamente. Quer dizer, o Zolpidem seria a segunda geração desses remédios para insônia, com um suposto menor potencial de criar dependência. E, no entanto, para sair do Zolpidem, você precisa do benzodiazepínico. É isso? Exatamente. Ainda não é um protocolo de todos os médicos, mas os especialistas com quem eu conversei para essa reportagem, a maioria fala que é no Rivotril mesmo que eles apostam para fazer o desmame. Isso porque o Rivotril que causa menos dependência do que o Zolpidem? Porque o Rivotril, ele é um pouco mais controlado. Você pode… Primeiro que ele é um remédio tarja preta. Então é mais difícil de você ter acesso a esse medicamento. A segunda vantagem do Rivotril é que ele tem a versão em gotas. Então é mais fácil você controlar, né? O médico prescreve 3 gotas de Rivotril, é uma coisa muito específica. Então eles vão fazendo o desmame com uma dose inicial. Vou dar um exemplo. 10 gotas de Rivotril. Depois de 1 mês, 9 gotas. Depois de 1 mês, 8 gotas. E assim vai. Muito mais fácil você controlar a dosagem por gotas do que ficar cortando o comprimido na metade, ou em 1/3 ou em 1/4. De um jeito que nem é preciso, né? Essa questão do acesso é fundamental, né? A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos com aquela epidemia do Oxycontin, que todo mundo tinha acesso facilmente, e a batalha jurídica do laboratório foi justamente garantida à Anvisa americana que as restrições fossem pequenas. E o que você está me dizendo é justamente isso, quer dizer, o remédio que tem uma restrição maior, que é a tarja preta, que é mais difícil de comprar, esse, por causa disso, talvez seja menos viciante. Exatamente. O Zolpidem, quando ele chegou no Brasil, lá no fim dos anos 90, ele chegou como tarja preta. E aí, depois de 3 anos, se eu não me engano, houve uma portaria da Anvisa mudando a tarja do Zolpidem para tarja vermelha. Isso significa que o Zolpidem seria prescrito com mais facilidade
Porque a tarja preta, para você prescrever um remédio tarja preta, você tem que ter uma receita azul, que é uma receita que é toda controlada, você tem que pedir essa receita. É um BO, não é qualquer médico que tenha fácil assim em consultório. A receita branca não, né? Então, por exemplo, um médico especialista em sono, um psiquiatra, um neurologista, ele vai ter uma receita azul. Um médico clínico geral, um urologista, eles vão ter receita branca carbonada e eles vão passar o Zolpidem e não existe esse controle. Tem um problema de regulamentação da Anvisa de ter facilitado o acesso e tem um problema de acompanhamento médico. Ou seja, os médicos, talvez não todos, claro, mas alguns médicos estão sendo muito lenientes em conceder essas receitas e não fazer o acompanhamento do paciente, é isso? É isso. Você falou que o Zolpidem está no mercado brasileiro desde os anos 90. E por que os médicos estão falando em epidemia e a Anvisa não gosta e o Ministério da Saúde não gosta que fale em epidemia? Mas por que está na moda só agora? Por que entrou na moda nos últimos anos? A gente teve acesso aos dados de vendas do Zolpidem nos últimos 10 anos. E cresceu absurdamente na pandemia. Foi a pandemia que deu esse efeito colateral. Antes era uma coisa um pouco mais controlada, né? As pessoas tomavam, mas eram casos pontuais. Pessoas que tinham insônia. Na pandemia, os casos de insônia aumentaram absurdamente. As pessoas não dormiam, ansiosas, tensas. E aí os médicos foram prescrevendo o Zolpidem e as pessoas foram se viciando. Mas já há estudos fora do Brasil falando sobre a possibilidade de risco, sobre o potencial de vício do Zolpidem. Lá nos anos 90, esses estudos já existiam. Só para o nosso ouvinte não ficar nos perguntando, ou a si mesmo, o que aconteceu com a Lianara? A Lianara está há 3 meses sem Zolpidem. Ela ainda tem, ela diz que precisa da caixa na cabeceira dela. Saber que existe. Ela tem que saber que ele está ali se ela precisar. Senão ela se desespera. Mas ela não usa. Mas ela não usa. É que nem manter o pacote de cigarro escondido ou a garrafa de álcool escondida dentro de casa, né? Mesmo efeito. Bom, Lianara, estamos torcendo por você aí. Não abra a caixa. Na sua reportagem, se conta a história de um outro paciente que teve um caso mais grave ainda, né? Conta pra gente essa história, por favor. Esse foi o caso de um paciente, de um médico chamado Alan Ekeli, que eu entrevistei para reportagem. Esse homem tomava uma caixa de Zolpidem pela manhã. Uma caixa? Uma caixa pela manhã, uma caixa durante a tarde e uma caixa à noite. Ele tomava 3 caixas de Zolpidem. Quantos comprimidos aí na caixa? 30 comprimidos. Ele tomava 30 comprimidos de manhã, 30 no meio do dia e 30 para dormir? Exato. E aí, um belo dia, ele foi viajar a trabalho e esqueceu a caixa da tarde. Tomou de manhã os 30 comprimidos. À tarde, ele não tinha a caixa em mãos. E aí, ele convulsionou numa crise de abstinência. Ele teve sequenciais crises convulsivas. Então, ele perdeu o controle do corpo, apagou. Isso ele estava na viagem. Foi quando ele foi encaminhado para o hospital e atendido por esse médico. E assim, era uma situação de vício… Fora da cidade dele? Fora da cidade dele. E era um caso de vício tão grande que ele precisou ficar internado pro desmame. Lá, ficou internado pro desmame, com Rivotril, mesma coisa. Mas depois ele voltou a usar o Zolpidem e teve uma segunda crise de abstinência, de novo. E aí ele caiu e quebrou todos os dentes. Nossa, tem-se notícia do que aconteceu depois com ele? Então, e aí ele passou de novo por um desmame, né? E aí, pelo que o médico me disse, até o momento, tá tudo bem. Mas é um vício, né? Você foi falar com a Anvisa? Sim. O que eles dizem? A Anvisa diz que segue o que está recomendado na bula. Se o uso é só até 3 semanas, não causa vício, então não tem por que a gente mudar a tarja desse medicamento. Eu fiz um pedido à Anvisa via Lei de Acesso à Informação de todos os documentos que pautaram essa portaria lá de 2001, mudando a tarja do Zolpidem. E a resposta que ela recebeu foi a seguinte: devido à antiguidade da norma em questão, não há arquivo digital em que os documentos mencionados se encontrem. E a busca por documentos físicos nos arquivos da Anvisa representaria trabalho desarrazoado. Fecha aspas.
Desarrazoado pelo dicionário quer dizer não razoável, disparatado. Disparatado é a resposta da Anvisa, né? Mas eu conversei até com o presidente da Anvisa na época. E ele disse que não se lembra como isso aconteceu, que ele não participava dessa comissão para entender o medicamento. Quem era o presidente? O Gonzalo Vecina Neto. Mas a Anvisa diz isso, que de acordo com o que a bula pede, tá tudo certo, entendeu? Quem assistiu os filmes sobre a história do Oxycontin, tem vários, ou as séries, vai ver que a explicação dada pela agência regulatória americana é idêntica. Deu no que deu. Agora, quer dizer, a Anvisa falou que não é com ela. Ela se diz que cumpriu seu papel e não tá nem aí pro problema. E o governo, a saúde pública, os órgãos públicos, alguém está preocupado com isso? O Ministério da Saúde diz que não pode chamar de epidemia, que é como os médicos chamam, né? Epidemia de vício em Zolpidem. Mas que eles têm noção de que o vício em medicamentos para dormir é uma questão de saúde pública. Eles falam sobre isso, eles têm noção do que está acontecendo. Mas assim, ninguém tomou a responsabilidade para si. Não tem uma política pública para enfrentar essa moda que eles não querem que chame de epidemia. Não. Inclusive, tem um programa agora lançado pela EMS Sigma Pharma chamado Durma Bem, que torna mais acessível a compra desses medicamentos para dormir. Como? Como eu descobri isso? Minha matéria saiu, domingo seguinte teve um churrasco da minha família, só se falava sobre isso. Eu imaginava que eles falariam, meu Deus, olha só, temos que tomar cuidado. Não. Meus tios estavam, você tem ainda uma caixa lá sobrando pra mim? Ninguém se importou com tudo que eu coloquei lá. E aí um tio meu comentou que ele compra por esse programa, Durma Bem, que a caixa de Zolpidem saiu R$1,99. Quanto? R$1,99. Por 30 comprimidos? Aí o seu médico vai lá, prescreve, de acordo com o programa. Aí você pode comprar uma caixa por CPF, né? E as empresas, Thalita, o que elas dizem? Ou elas não dizem nada? Eu entrei em contato com a Sanofi e eles também fizeram uma meia-culpa, dizendo a gente não tem mais a patente do Zolpidem. Não tem mais exclusividade, Não né? tem mais exclusividade. E médicos que eu entrevistei falaram, alguns em off, que a própria Sanofi parou de fazer propaganda do Zolpidem para os médicos. Porque a propaganda só pode ser feita da indústria farmacêutica para médicos, né? Não pode ser feita para pacientes. E que eles pararam de uns anos para cá. E aí, segundo esses médicos, eles entenderam o tamanho da encrenca. E se custa R$2 a caixa, não deve valer a pena também. A lucratividade deve ter caído muito com a perda de exclusividade, né, quando virou genérico, né? Você vê que o genérico, que é em princípio uma coisa boa, porque facilita o acesso ao medicamento quando necessário, às vezes pode sair pela culatra, né? Ô Thalita, antes da gente ir para o fecho dessa história, que conclusão você tirou desse negócio todo? Tua experiência pessoal, todas as pessoas que você entrevistou, os médicos, os pacientes, as autoridades. Você sai mais otimista, mais pessimista do que quando você começou? Mais pessimista. Porque eu acho que as pessoas não têm noção da gravidade do Zolpidem. As pessoas não têm noção da gravidade que é você tomar por anos um medicamento e ser dependente dele. Quando eu conversei com algumas pessoas que tomam o Zolpidem há muito tempo, elas falaram, tá, mas eu tomo. Eu preciso disso pra dormir. A gente vive também uma crise de insônia, que também é uma coisa grave que tá acontecendo. E pra elas, o fato de ter esse liga-desliga basta. Se elas forem dependentes de um medicamento pro resto da vida, não tem problema. Queria pontuar só uma coisa. Também parece que a gente tá demonizando o Zolpidem. O Zolpidem, ele é um remédio eficaz para quem tem crises pontuais de insônia e deve ser tomado por até 3 semanas. Então, vou te dar um exemplo. A sua mãe morreu. Você tá super mal, não consegue dormir. É um problema pontual, não é crônico. Você pode tomar o Zolpidem para que essa insônia não dificulte a sua vida enquanto esse luto não passa. Tendo ali um máximo de 3 semanas, é um remédio útil. O problema é que tanto os médicos como os pacientes prescrevem e usam indiscriminadamente. Quer dizer, é um problema de falta de acompanhamento, excesso de dosagem e uso contínuo no momento errado, talvez. Não é para curar quem tem crise permanente de insônia. Não é para isso que ele serve. Não é para isso. Coisas pontuais.
E você parou de tomar? Parei, na verdade eu nunca cheguei a tomar sempre. Eu tomava mais na onda, né? Mas nunca mais tomei. Meu pai também nunca mais tomou. Inclusive pra matéria, né? O pessoal de vídeo pediu uma caixa. Você tem uma caixa de Zolpidem pra fazer umas imagens? Aí eu pedi pra ele. Ele falou, eu tinha, dei tudo na farmácia, dei tudo embora. Esse remédio é muito perigoso. E sua mãe? Minha mãe também não toma mais. Muito obrigado, Thalita. Foi muito legal. Obrigada a você, Toledo. Espero voltar em breve. Está já convidada desde já. Obrigado a você que nos ouviu hoje. Volte a semana que vem. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Nossa entrevistada de hoje foi a Thalita Vespa, repórter do UOL. O roteiro é do Luiz Fernando Toledo. O desenho de som é do João Pedro Pinheiro. A trilha original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. Coordenação, Juliana Carpanês e Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL.